Nós vamos ler essa história interessantíssima do dia em que Jesus curou 10 leprosos. Lucas capítulo 17, a partir do 11. Diz assim o Evangelho: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós, ou tem misericórdia de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse ao samaritano: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, estamos diante dessa história em que o relato contém as tuas palavras, Pai. E a gente te pede que o teu Espírito de Cristo, nos ilumine mais uma vez essa noite para discernirmos o teu Evangelho. Fala conosco, fala aquilo que nós precisamos ouvir e principalmente, Pai, inspira a nossa vida para que possamos fazer os movimentos que produzem a tua salvação em nós. Com gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ano novo. Todo mundo aqui chegou desejando um feliz ano novo, né? Uns para os outros, começo de ano, 2026 está aí. Começa mais um ciclo, como dizem, mais uma etapa, um momento sempre de reflexão, um momento sempre oportuno para a gente fazer um balanço da nossa vida, para a gente fazer um balanço da nossa caminhada, momento para a gente poder fazer promessas para nós mesmos, daquilo que a gente quer mudar, daquilo que a gente não quer fazer mais, daquilo que a gente quer que seja diferente, um momento sempre chave, né, no nosso calendário, para a gente poder se reorganizar mentalmente, existencialmente, sobre aquilo que a gente quer em relação à nossa vida. Mas tem uma frase muito importante que a gente aprende, a gente escuta, e eu acho que ela é muito didática, quando a gente escuta ela lá no Celebrando a Recuperação, no CR, que inclusive acontece todas as segundas às 8 horas da noite, aqui na IBQ. Nada muda se nada muda. Quem já ouviu essa frase? Nada muda se nada muda. Meu irmão e minha irmã, lamento te dizer, né? Mas aqui você não está diante de um pastor desses coach aí que vão dizer que sua vida agora em 2026, as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer no reino espiritual e os movimentos dos planetas vão se alinhar para você ser bem sucedido, para você ter dinheiro, para você não ficar doente, para você ter o bom emprego, ser promovido e que tudo dê certo de maneira absoluta. Infelizmente, você sabe, essa é a realidade, não é assim que a vida funciona. Não é assim que a vida funciona. Mas uma coisa é fato. Se a gente deseja mudança na nossa vida, se a gente deseja coisas diferentes no nosso caminho, na nossa trajetória, na nossa biografia, nós precisamos entender que o movimento é fundamental. A inércia, não fazer nada, é a receita para o desastre. Toda vez que eu vou aconselhar um casal em matrimônio, que estão com dificuldade ou qualquer coisa do tipo, eu sempre uso a seguinte metáfora, analogia, né? Você quer fazer um projeto teu dar errado? Sabe o que você tem que fazer? Só uma coisa: não fazer nada.
qualquer projeto de vida, inclusive seu casamento, se você quer que ele acabe, seja destruído, não dê em nada, é só você fazer uma coisa: não fazer nada. Porque naturalmente na inércia, as coisas vão dar em nada. Vão dar em nada. É preciso movimento, meu irmão e minha irmã. A vida funciona à base de movimento. Um rio só é limpo, só é saudável, porque a água flui. Uma borboleta só vira borboleta se ela se mexe e se ela sai do casulo. O sistema solar só funciona porque está tudo girando, está tudo em movimento. A semente, para ela virar fruto, ela tem que se transformar, ela tem que se mexer. Nada que fica parado frutifica. Nada que fica parado dá certo. Nada que fica parado vai para algum lugar. E portanto, se a gente deseja que o nosso ano, que as coisas aconteçam na nossa vida, há de se entender e de se compreender que é fundamental um movimento da nossa parte, uma movimentação. Não dá para a gente ficar parado, sentado, esperando as coisas caírem do céu, achando que tudo vai ser mil maravilhas. Não é assim que a vida funciona. Há de se entender que há essa necessidade de movimento. E aqui nessa história a gente encontra algo bem interessante da parte de Jesus acontecendo. Jesus está indo para Jerusalém, está na divisa de Samaria com a Galileia, e 10 leprosos, portanto 10 pessoas marginalizadas na sociedade. Tanto é que eles são marginalizados que eles não se aproximam de Jesus, eles ficam a uma certa distância, porque eles sabem que a lei não permite que eles se aproximem, porque a lei religiosa que governa a cultura daquela época não permite que eles ali se aproximem de uma outra pessoa, porque isso seria ali um problema social. Então, esses 10 marginalizados, eles vendo Jesus, eles à distância, eles gritam: Jesus, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Porque, obviamente, eles são leprosos, eles estão marginalizados, eles não têm vida social, eles estão vivendo na pior. Eles estão vivendo uma situação assim de absoluta tristeza. Eles estão vivendo à margem de absolutamente tudo que acontece ali na vida daquele ambiente do primeiro século. E eles clamam e pedem por misericórdia para Jesus. E Jesus diz para eles o seguinte: podem ir até o sacerdote. Porque Jesus, ele sabendo que a cura física da lepra vai se manifestar, ele pede para eles irem até o sacerdote, porque é o sacerdote quem vai autorizar que a vida social deles seja reestabelecida, sejam reestabelecidas naquele ambiente. E ao irem ali os 10, um deles, o samaritano, o estrangeiro, ele percebe e fala assim: opa, fui curado, aconteceu alguma coisa em mim. E ele, diferente dos outros 9, ele se volta para Jesus. Ele não chega aí no sacerdote, ele se volta para aquele dom de emanou o dom daquela cura, né? Aquela graça daquela cura. E aí a gente vê a fala de Jesus para com ele. Irmão, irmã, Deus, Ele deseja nos curar. Deus, Ele tem compaixão de absolutamente todos nós. Deus e a sua misericórdia está disponível para todo mundo. Não tem uma pessoa na terra que não seja digna da misericórdia de Deus. Ou melhor, ninguém é digno, porque a misericórdia de Deus é graça. E essa graça, essa misericórdia,
ela não faz acepção de pessoas, ela está sempre, de alguma maneira, em alguma instância, de algum jeito misterioso, ao longo da nossa trajetória, se manifestando na nossa vida. Então, a questão aqui não é porque Deus, Ele curou os 10, sabendo que 9 não seriam gratos o suficiente para com Ele, para com Jesus. Deus, Ele não cura esperando a gratidão daquele que é ingrato. Deus, Ele não manifesta seu dom e a sua graça esperando algo em troca. Deus não manifesta a sua misericórdia esperando, sabe, como alguém fazendo uma birrinha. Agora Ele vai me amar de volta, porque puxa, eu estou tão tristinho aqui, né? Então eu vou fazer uma graça ali com aquele e com aquela, para ver se Ele vem fazer um carinho em mim. Não, Deus não funciona assim, Deus não trabalha assim. Deus é puro amor. Deus é amor, segundo João. O nome do nosso Deus é misericórdia, o nome do nosso Deus é bondade, o nome do nosso Deus é graça, o nome do nosso Deus é vida. E portanto tudo isso é emanado, atinge todo mundo. É esse sol que nasce para o justo e para o injusto de maneira indiscriminada. Indiscriminada. Portanto, a questão não é a quem a graça, a quem o dom, a quem a cura é concedida. A questão é quem volta e quem se abre para o encontro com Deus da bondade. A questão é quem se volta para encontrar aquele de onde nasce, que é a fonte desse amor. É esse que é o grande ponto aqui que a gente precisa entender. Irmão, irmã, nem toda experiência religiosa gera consciência do Evangelho. Você pode ter uma experiência religiosa que produziu cura na sua vida. Você pode ter uma experiência religiosa em que você recebeu bênçãos na sua vida. Me lembro de uma pessoa que ganhou uma promoção muito especial um dia, chegou para mim e falou para mim assim, eu tenho certeza que é Deus me abençoando. Deus me abençoando para eu fazer isso, para eu fazer aquilo outro, etc e tal. Os anos passam, o tempo passa, e aquele Deus que abençoou ficou lá atrás. A pessoa desfrutou da bênção, e o Deus que abençoou está lá atrás, ficou no retrovisor. Você pode vir para uma celebração, você pode vir para um culto e ser abençoado, ser tocado, sentir teu braço arrepiar, você pode, viver emoções, sensações maravilhosas. Mas nem toda experiência religiosa vai produzir em você, em mim, nas pessoas, necessariamente, a consciência do Evangelho. É por isso que Jesus aqui, ele fala de uma maneira tão forte, tão delicada até para a nossa teologia sistemática, né? Para quem é da teologia e sabe, né? A tua fé te salvou. Ele fala para o estrangeiro. Ele cura os 10, os 9 vão curado para restabelecer a vida social deles, mas só para aquele que volta para agradecer a Jesus, se ajoelha, se prostra diante de Jesus, é para quem ele fala, a tua fé te salvou. Portanto, não sei se está claro, uma coisa é cura. Uma coisa é dom, uma coisa é ser agraciado de Deus de alguma maneira. Outra coisa é desfrutar plenamente da salvação. Outra coisa é ter uma vida realmente transformada. Outra coisa é viver uma experiência que produza em nós consciência do Evangelho. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos ser desses que querem, que desejam, que anseiam por mais consciência do Evangelho nas nossas vidas. Nós precisamos ser desses que desejamos, que ansiamos por mais transformação existencial na nossa alma, por mais da força, do poder do Evangelho no nosso interior, por mais da presença, da comunhão, do encontro com o Espírito de Deus em nós. Nós precisamos ser desses que desejam
não a cura, não a bênção, não a emoção, mas a profundidade, a densidade do que significa se voltar para Jesus e experimentar uma salvação, digamos assim, integral, plena. Só que para isso, você precisa se movimentar. Para isso a gente precisa se mexer. Para isso não dá para ficar na inércia. E eu queria, a partir desse texto, pensar à luz desse mistério que é a salvação, entender e tentar discernir aqui a partir desse texto, os movimentos que esse estrangeiro faz na fé, que o conduz a experimentar essa salvação plena. Primeiro movimento que a gente consegue perceber é o movimento que ele faz junto dos outros 9. É o movimento de reconhecer a sua carência, a sua necessidade. Diz lá o texto: ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Olha que interessante. Não ficaram assim: ô Jesus, vem aqui, Jesus. Estamos com lepra, estamos com vergonha, olha só. Mas cura a gente quietinho aqui, que a gente está com vergonha dos outros. Sabe aquela coisa, aquela preocupação? Os caras estão na lona. Os caras estão no fundo do poço. Os caras estão num lugar onde eles não estão enxergando luz, não estão enxergando esperança. Caiu a ficha deles, num certo sentido, da carência, da dependência, da necessidade. Então não é um negócio assim: Jesus vem aqui. É o grito. É um grito da alma. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Olha a nossa situação. Olha onde a gente está. Olha onde a gente chegou. E o processo, como a gente diz, o processo de salvação, que eu prefiro chamar de mistério da salvação, nesse mistério da salvação, tem uma coisa que acontece dentro desse negócio nebuloso, que a gente não sabe entender direito como funciona, que se chama a gente reconhecer a nossa carência, a gente ser humilde, para dizer para Deus e para Jesus quem a gente realmente é. Qual a nossa real deficiência? Qual a nossa real carência? Para a gente desfrutar de plenitude de vida, de salvação plena, a gente precisa se movimentar. E nesse movimento, está incluído nesse movimento, a gente dizer para Deus, a gente gritar para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu não sei se você já começou o seu ano, se você já fez essa oração, mas nós deveríamos orar isso. Nós deveríamos todos os dias dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu posso não ter lepra, mas eu tenho outras coisas, que às vezes são piores do que lepra. Nós deveríamos abrir o nosso coração para Deus todo dia e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Não de um jeito genérico, né? Não de um jeito assim, passador de pano para a gente mesmo, né? Mas dizer para Jesus, dizer para Deus, em alto e bom som, gritando, quem a gente realmente é. Essa atitude de humildade, essa atitude, sabe, de petição, essa atitude de entrega, essa atitude de quebrantamento, essa atitude de uma radical sinceridade. Ela é necessária, ela é fundamental nesse mistério da salvação. Ela é fundamental nesse movimento que a gente tem que fazer. Meu irmão, minha irmã, nada muda se nada muda. E nada vai mudar na sua vida espiritual e na sua caminhada com Jesus, e no teu crescimento, na tua maturidade cristã, se você ficar passando pano para você mesmo. De você ficar fingindo que você é aquilo que você não é para com Deus. De você continuar maquiando aí, sabe, numa religiosidade, numa maquiagem, numa roupinha legal, vindo para a igreja e tal. Não é, aqui é um bando de pecadores. Nós somos um bando de pecadores carentes, leprosos, que precisamos gritar.
diariamente, cotidianamente: Senhor, tem misericórdia de nós. Precisamos sim da tua graça, precisamos sim da tua misericórdia. Nós não somos bons, nós não somos perfeitos, nós não somos éticos, nós não somos morais, nós carecemos de ti. Amém? Irmão, irmã, 2026 chegou. Chegou a hora de você se movimentar, de você dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Esse é o primeiro movimento que a gente vê aqui. Só que a gente não pode parar nele, né? Porque o segundo movimento que a gente observa, e aí já é um movimento exclusivo desse samaritano, desse estrangeiro, é o seguinte: é ele perceber que esse mistério da salvação envolve a gente entender e reconhecer que a coisa vai além do dom, vai além daquilo que Deus nos dá e nos faz. Diz o texto: um deles, quando viu que estava curado, o dom de Deus ali de cura, né? Esse dom, essa graça foi manifesta na vida dele. O que ele fez? Ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Você não pode fazer igual aquela pessoa que eu comentei, que ganhou uma promoção, seguiu a sua vida e deixou Deus lá atrás. Isso daí não é salvação plena. Isso daí não é uma salvação integral. Isso daí não contempla todo o mistério da salvação. Faz parte dos movimentos que a gente precisa fazer na nossa vida, a gente entender que esse Deus que nos cura, esse Deus que nos liberta, esse Deus que nos dá paz, esse Deus que sara a nossa alma, esse Deus que nos perdoa, esse Deus que faz tantas coisas maravilhosas em nós. A gente precisa entender, se a gente quiser ir além, se a gente quiser viver mais, se a gente quiser viver de um jeito mais profundo, entender que Ele que é a fonte de toda a bênção, é Ele é a pessoa com quem nós devemos nos encontrar. Ele é a pessoa com quem a gente tem que se relacionar. Ele é a pessoa com quem a gente tem que conviver. Você lembra do filho pródigo da parábola, né, de Lucas 15, tá? Alguns capítulos atrás aqui, né? O que o filho mais velho faz? O filho mais novo faz, na verdade? Ele pega a parte da herança do pai, vai embora. Só que a parábola não termina lá. A parábola ganha um momento maravilhoso, especial, na hora que aquele filho, ele se volta ainda com aquele discurso fajuto, mas ele se constrange com aquele coração do pai misericordioso que o abraça. E ele retorna à casa do pai, à convivência do pai, ao dia a dia com o pai. Portanto, irmão, irmã, a salvação, vivenciar esses movimentos de fé que nos abre para uma salvação plena, integral, bonita, que realmente transforma a nossa vida, passa necessariamente por um retorno, por uma volta constante, por uma aproximação com Deus, por um encontro espiritual com o Senhor. 2026, eu já disse para você que eu não sei como vai ser. Mas a depender de nós devemos querer nos movimentar de um jeito mais intencional para dentro da presença de Deus, para vivermos na presença de Deus, para experimentarmos esse Deus que nos abençoa, que nos guarda, que nos protege, que nos liberta, que nos salva, que cuida de nós. Conviver com Ele, caminhar com Ele, experimentar Ele. E experimentando Ele, certamente a gente, como esse samaritano, a gente vai conseguir se encontrar com quem a gente realmente é. A vida
espiritual e a jornada de fé e a jornada de salvação, ela não é um momento em que a gente fica sentado na igreja esperando o dia que a nossa senha vai sair e a gente vai para a eternidade voando, né? Lá numa carruagem de fogo, né? A nossa salvação é um mistério que envolve experimentar Deus, e ao experimentar Deus, a gente se encontra com a gente mesmo. A gente se encontra com a gente mesmo. A gente começa a olhar para dentro do fundo da nossa alma. A gente começa a se conhecer melhor. A gente consegue saber e consegue discernir aquilo que está acontecendo, sabe? Nesses lugares obscuros, nesses quartos trancados, esses lugares que ninguém vê, que nem a gente sabe entender. Esse caminhar com Deus, eu diria, talvez fazendo assim mais uma analogia, é como se você entrasse numa terapia intensiva com o Senhor. Você já fez terapia aqui? Ou faz terapia? Pode levantar, sem medo aqui, viu? Sem vergonha nenhuma. Terapia de Deus, é bom demais. Agora, a vida espiritual, ela é uma terapia intensiva com aquele que conhece e sabe cada centímetro quadrado do teu interior. É você viver com o Senhor, caminhar com o Senhor, conhecer Ele e ao conhecê-lo, deixá-lo acessar aquilo que a gente não tem coragem de acessar. E viver constantemente nesse processo de transformação. Constantemente nesse processo de cura. Constantemente nesse processo de aprendizado. Que sabe quando acaba? Não acaba, só na eternidade, né? Só quando aquilo que a gente vê em parte, a gente começa a ver em completo. Mas isso aí vai chão, ó, gente. Anos e anos e anos. Então, meu irmão, o que eu estou querendo dizer com isso daqui, que vai além do dom? A gente tem que parar de viver uma fezinha, água com açúcar. Você quer transformação na sua vida? Se movimenta para você ir para um lugar mais profundo. Sai daquela fé que tem, sabe, a profundidade de um pires. Começa a caminhar com Deus, que é o Deus que vai te conduzir para o deserto. Para você poder experimentar nos desertos da vida, quais são realmente os pontos do seu interior que precisam ser tratados, sarados e curados. Vai se encontrar com Ele. E além desse processo de cura, vai desfrutar da presença daquele que é a fonte de toda a cura, que é a fonte de toda a bênção, que é a fonte de toda a existência. Se apaixone por Jesus de novo, meu irmão. Passe a amar Deus. Passe a desejar estar perto dele. Porque há um movimento que a gente precisa fazer, que vai além do dom. Que é se voltar para o Senhor da bênção, o Senhor do dom. E tem um último movimento muito interessante, muito bonito, que acontece na vida desse samaritano. Ele... Diz o texto que ele se encontra com Jesus, ele se prostra diante de Jesus, e Jesus diz para ele, né? Levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Levante-se e vá. Irmão, irmã, aprenda uma coisa comigo. Esse texto está dizendo para a gente algo, que é o seguinte, que há um movimento no mistério da salvação que envolve a gente entender que a gente precisa ir além da liturgia. A gente precisa ir além de uma celebração como essa. A gente precisa ir além de tudo aquilo que faz parte da nossa vida religiosa, que a gente gosta, que a gente valoriza, que a gente desfruta. O tipo de salvação que está sendo proposta por Jesus vai além do ato de se ajoelhar diante de Jesus. Vai além do ato da gente cantar, como a gente estava cantando aqui, canções tão lindas. Vai além do ato da gente orar. Vai além dos atos religiosos que a gente pode cultivar. Jesus está dizendo para ele o seguinte, ó, levanta-se agora, levanta-se e vá.
Vá para onde? Vá para a vida. Vá para a existência. Vá para a caminhada. Porque tem o domingo hoje, mas tem a segunda, tem a terça, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta, tem o sábado. Não existe só o domingo, não existe só a religião, não existe somente os atos religiosos. Essa mesa de graça que a gente está diante dela nessa noite, já vou falar sobre isso um pouquinho na hora que a gente for ministrar a ceia, mas ela vai para além daqui. Esse símbolo está nos impulsionando para além daqui. E meu irmão, se você quer desfrutar de salvação plena e mudança consistente na sua vida, você tem que se movimentar, de tal modo a entender que quando você chega na comunidade de fé e desfruta da liturgia, desfruta de tudo aquilo que é maravilhoso que acontece aqui, você precisa ir para a vida e para o mundo, tá? Não no mundo no sentido ruim, mas no mundo, o planeta Terra. Tem gente que acha que a vivência espiritual é você vir para a igreja, se amarrar num foguete e ir para o céu. E ficar lá no céu. E quanto mais para o céu você vai, melhor. Quanto mais você sai da terra, melhor. Quanto mais para o monte você está, melhor. Quanto mais as coisas brilham, melhor. Quanto mais anjo vê, melhor. Eu queria dizer para vocês, à luz do texto, que Jesus está dizendo, a sua fé te salvou, e pelo amor de Deus, levanta daí, meu amigo, e vai viver. Vai viver. Não tem mais lepra. Agora eu sou seu amigo, você se encontrou comigo. Agora manifesta essa salvação na existência. Manifesta essa salvação na vida. Manifesta essa gratidão sua para o dia a dia, para a caminhada, para a jornada. Irmão, irmã, esse movimento que a gente tem que fazer envolve a gente trocar as lentes com que a gente enxerga a vida. Nós, como discípulos de Jesus de Nazaré, nós devemos, eu diria que é um mandamento para cada um de nós, amar a vida, amar a existência, amar, ter um olhar mais otimista, mais positivo, não de um jeito tolo, alienado, mas olhar para a vida, olhar para as nossas relações de amizade, olhar para a nossa comunidade de fé, olhar para a possibilidade da gente torcer para um time, da gente comer um prato de comida, da gente fazer uma festa, olhar, sabe, para cada pão partido que a gente dá graças, para cada momento que a gente tem a possibilidade de sorrir, apesar dos desesperos, das tristezas, das guerras, das angústias, dos medos, das aflições. Viver essa salvação, viver essa plenitude de salvação, envolve a gente se movimentar para a gente ter a ousadia de, apesar de todos os pesares, a gente ter coragem de sorrir na vida e dizer, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz não de um jeito tolo, não de ficar dando risadinha por aí, não é disso que eu estou falando, mas é feliz existencialmente, eu vou amar a vida, porque a vida é dom de Deus. A vida é dom de Deus. Eu queria muito, sabe, que cada um de nós saíssemos daqui nessa noite, nesse primeiro culto do ano, se movimentando, se mexendo, entendendo que o que Deus tem para cada um de nós é vida plena, vida em abundância. Mas para isso, se manifestar na nossa vida, nisso que eu estou chamando de mistério da salvação, você tem que se movimentar, meu irmão. Você tem que começar a fazer do seu parque que você vai no final de semana o seu lugar de culto. Você tem que fazer do bauruzinho que você vai comer na padaria daqui a pouco, teu lugar de ceia, de culto. Você tem que fazer do momento em que você vai brincar com os teus filhos um lugar de culto. Você tem que fazer do momento que você vai bater o cartão e vai começar a trabalhar, você tem que fazer daquilo um lugar de culto. Você tem que fazer do teu despertador, que amanhã talvez desperte lá por volta de umas 15 para 6.
Você tem que fazer, sabe, daquele momento em que o fôlego de vida, ele vai pulsar em você de tal modo que teu olho vai arregalar com aquele teu barulho. Você tem que fazer daquele instante um lugar de culto. Você tem que fazer do momento em que você está atravessando a cidade para chegar no teu lugar de trabalho, um lugar de culto. Você tem que fazer da cochilada que você tira depois do almoço, naqueles 10 minutinhos, naquele sofá talvez do seu emprego, daquele lugar que você trabalha, você tem que fazer daquele cochilo um lugar de culto. Você tem que fazer um lugar de culto cada detalhe da tua existência. Porque não dá para viver a vida igual depois que a gente experimenta um encontro com o Senhor da vida. Irmão, irmã, que 2026 você se movimente. Porque tudo isso daqui é para gente. Para estrangeiros, samaritanos, gente marginalizada, gente perdida. Deus tem salvação plena para cada um de nós. Você vai ficar na inércia? Ou você vai se movimentar? Você vai ficar parado, empurrando com a barriga a tua vida? Ou você vai se movimentar para desfrutar plenamente da vida em abundância que Deus tem para você? Você vai reconhecer sua carência, você vai além do dom, você vai além da liturgia. Você tem que ir além. Tem que se movimentar, meu irmão e minha irmã. Eu tenho certeza que o Espírito fará uma obra belíssima e linda na sua vida, fazendo com que o teu 2026 não seja só mais um começo de ano cheio de promessinhas fajutas, mas que você comece a se movimentar para desfrutar a vida plena e abundante que Ele tem para você, para mim, para cada um de nós. Amém?